Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, minha gente. Você que acompanha o nosso canal no YouTube, TV Bodega Nordestina, vá deixando seu like, seu joinha, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. E a gente segue com o nosso bate-papo, vários conteúdos, tem cultura, tem esporte, tem política, tem lazer, tem forró, tem música, tem alegria, tem entrevistas, bate-papo aqui no nosso podcast Bodega Nordestina. E hoje a gente conversa com ele, o ex-vereador, poeta, zabumbeiro, forrozeiro, Zezinho Buxi. Seu nome de batismo ninguém sabe quem é, né? Então vamos direto para Zezinho Buxi, logo pau no canto, curto, grosso e rasteiro. Senhor natural de Santa Cruz do Capibaribe, da cidade da Zona Rural. Prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu. Bom dia por atacado, como eu costumo dizer. Assim é no MOI. Por atacado, né? No MOI. Pronto. Gostei. No No MOI. MOI é bom. Legal. Aí veja bem, eu sou de Santa Cruz, né? De sítio Porteiras, da família Melim. Dandinho era meu avô e a gente chama de a raça dos Firoco. Tem isso também. É interessante. A referência, né? A referência, o prefixo. não tem essas coisas, né? Então, José Manuel de Lima é meu nome, que se eu for na rua, se eu estiver passando na rua, se alguém chamar meu nome, certamente eu não atendo, né? Zezinho Buxinho, aí sim, todos sabem quem é. E aqui estou e vamos conversar, falar da vida alheia, se for o caso. Eu estou para tudo. Vamos falar da vida do Eduardo hoje. Eduardo Brito, contar os poderes. Quem é Eduardo Brito? O rapaz que está aqui? Sim. Não, na presença não. Não, só por Falar trás. mal da vida alheia na presença, já dizia Ariano Suassuna. É falta de educação. Aí é complicado. Não concordo. Mas vamos em frente. Como foi a sua infância? Mas se ele sair, se você sair Vai que ele vai primeiro de buscar água ele, pra gente. você sai primeiro de que ele, eu e ele falamos da sua. Fica tranquilo. Eu tenho o dia todo de hoje, só o resto do dia. Como foi sua infância na zona rural de Santa Cruz? Foi uma infância sofrida. Sofrida assim. Eu não diria sofrida, porque naquele tempo a gente passava por perrengue, uma pobreza danada, a comida era no limite. Era feliz e não sabia, né? Não passamos fome, mas necessidade sim, mas ninguém tinha como sofrimento, já era criado numa dureza danada, então era normal. Depois que melhorou de vida foi que eu percebi que sofria. Mas era normal, aquelas dificuldades todas da época, né? Que eram muitas. Quantos irmãos ou todos? Nós somos em 8, mas nasceram 21. Foram 21 filhos que morriam bebezinhos, tudo novinhos. Eu sou o mais velho de todos. Só escaparam 8, né? Naquela época nascia pela mão da parteira. Às vezes acontecia de num ano só minha mãe ter 2 filhos e não eram gêmeos. Eram no começo do ano, outro 11 meses depois. Era um negócio sério. Não tinha energia, não tinha televisão. E olha que meu pai e minha mãe brigavam, nunca se uniram, brigavam demais, não sei como fizeram. Imagina que fosse unido, né? Não sei como fizeram tantos filhos brigando assim. Mas aí eu cheguei à seguinte conclusão: como tinha muita briga, também tinha muita reconciliação, né? Então haja filho. E assim é o que acontece. Nós somos em 3 homens, 5 mulheres. E se tivesse todos vivos, seriam 16 mulheres e 5 homens. Além do dia a dia. E meu pai ainda dizia assim: eu gostaria tanto que meus filhos tivessem tudo vivo. Vou botar um time de futebol. Dava mais de um. Já dava um e o reserva, né? Completo. Rapaz. Não, mas tem a comissão técnica? Não é 11? Mas não tem a comissão técnica? É. Formar uma equipe completa, tudo de casa, tranquilo. Né? Técnico, jogador, juiz, goleiro. Agora, se fosse dividir em time masculino e feminino, as mulheres ganhariam em quantidade. Muito bem, até porque estão em evidência hoje, né? No esporte também. Além dos perrengues de criança, por residir na zona rural, como era a questão dos estudos naquela época? Os estudos eram assim, as escolas eram na casa da professora, escola municipal mesmo, na casa das professoras, na residência, transformava numa escola. Eu fui para a escola com 7 anos de idade, que era... É da época do grupo? Não, ou o grupo já veio depois? Veio depois. Quando eu comecei a estudar,
tinha um grupo que é lá em Cacimba de Baixo, onde era a casa de Ciríaco Ramos. Tem um grupo ali, que eu já estudei nele depois, quando fui fazer terceira, quarta série. Mas quando eu entrei na escola, eu me lembro que entrava com 7 anos de idade e ia se alfabetizar, né? Só que eu entrei na escola sabendo ler e escrever, que eu aprendi só. Eu já sabia ler e escrever. Eu me lembro que começava pela carta de ABC, que era para conhecer as letras. Aí ia para a cartilha, para juntar as letras e formar palavras. Depois ia para o primeiro livro. Eu fui direto para o primeiro livro, porque eu sabia ler e escrever, aprendi só. Eu era bom na escola. Mas feito bobo, parei de estudar, senão eu tinha ido bem longe. Aí tem aquela dificuldade hoje, né, que na época não era, de ir a pé, caminhar quilômetros, né? A pé não tinha merenda, ninguém nem sabia o que era merenda, ninguém reclamava de nada, todo mundo era feliz dessa forma e ninguém reclamava, era dureza que a gente se acostumava e tinha como normal, era uma dureza que a gente considerava moleza mesmo, entendeu? Aí talvez seja por isso que hoje essa criançada com muita facilidade, qualquer coisa que dificulta, complica, entra em depressão e aí vem o nó. Eu não estou dizendo que tem que retroagir, mas somos mais resistentes, apesar da idade, talvez pelo que passamos antes, né? Enfrentando dureza, encarando numa boa, sem achar ruim. Como era o senhor na escola, assim? Muito bom. Era Sempre fui o primeiro da classe. Prevés? Não. Eu não bagunçava. era. Eu era brincalhão, meio palhaço, né? Que até hoje eu sou meio engraçado, mas eu era bem disciplinado, eu prestava muita atenção na hora de estudar, era para estudar. Eu nunca fui um menino de aprontar, de fazer presepada, como diz no popular. Já Nunca ficou de fui. castigo? Meu pai era muito rigoroso. Ele dizia, tinha até os meninos que eu poderia andar com eles ou não. Ele falava nomes. Esse, não, se pegar você junto, brincando com esses aí, vai levar uma pisa. E tinha aqueles meninos bonzinhos que com esses eu podia andar. Ele tinha essa disciplina e eu levava a risca, né? Eu e os demais. Senão a coisa complicava. Mas eu nunca fui presepeiro, porque é muito comum criança bater em animal, mexer com animal. Não, eu nunca fui disso, não. Nunca. Eu sempre fui muito tranquilo em relação espinho a nas isso. vacas, não, né? Não fazia. Não, eu tinha dó. Até hoje, Paulo Viana, eu não mato uma formiga porque eu tenho dó de matar. Pode ser o que for. O que tem vida, não conta comigo para matar aqui, eu não mato. Quando foi que veio para a cidade? Aí eu fui fazer. A minha primeira professora foi Dona Margarida Pinheiro, que é mãe de Pinheiro, que é guarda municipal. Aguarda. Foi minha primeira professora. Aí depois eu fui fazer a terceira série lá nesse colégio, perto da casa de Ciríaco Ramos, que é ali onde hoje é Zé de Tuta. Lá por trás ainda tem um pedacinho do colégio. Aí lá eu fiz quarta série e depois não pude vir para Santa Cruz para fazer a quinta. Repeti a quarta série, mesmo tendo tirado notas boas, fiz questão de repetir para não ficar sem estudar. O professor aceitou, o professor Cícero. Ele ia daqui de Santa Cruz para lá para dar aula. Não é vivo aí, não. É vivo, tá velhinho, mas tá com a mente Mora lá boa. no sítio? Não, ele mora aqui em Santa Cruz, na rua Francisco Barros. Morava no Arapuá, ele é de lá. Aí eu repeti a quarta série, eu não quero ficar sem estudar. E não podia vir para Santa Cruz, meus pais morando em Cacimba de Baixo, em Porteiras. Aí depois eu repeti a quarta série, passei de novo, quer dizer, aí sim eu vim para Santa Cruz. E aqui eu fui morar em casa de amigos, né? Como se diz no popular, morar de favor. Fui acolhido primeiramente na casa de Jairo Gomes, do pai de Jairo Gomes. Me acolheram muito bem. Seu Jacinto, Dona Severina, saudosa memória, os dois já se foram. E fui muito bem acolhido. Por um tempo, aí depois fui morar na casa de um tio meu, Zé Dandim. Ele tinha uma venda, fui trabalhar nessa venda e estudar. Mas aí acabou que não conciliava bem o trabalho com o estudo. Mas mesmo assim era para eu ter continuado. Então na sexta série eu parei.
Após parar, continuou aqui em Santa Cruz trabalhando ou retornou para o sítio? Continuei aqui, eu fui dirigir caminhão velho por aí, carregando material de construção, durante um bom tempo. Depois fui embora para São Paulo. Mas antes de ir dirigir caminhão, ir para São Paulo, ganhar o mundo, como você diz, do popular, o senhor chegou a tocar forró na zona rural, sim, né? Sim, aí eu passei a ganhar um dinheirinho tocando forró. Eu aprendi a tocar sanfona, uma sanfoninha muito ruim que meu pai tinha, péssima sanfona. Meu pai tocava... Sanfona do Folo Furado. Era do fole furado mesmo. Meu pai tocava e tocava ruinzinho. E eu vi ele tocando. Aí eu aprendi a tocar triângulo. Fui triangleiro de Sinésio, viu? Foi? Fui durante um bom O tempo. senhor já fez parte dos maganenses. Sim, não era maganense, na época só era Sinésio. Era esse ideguense. Forró com Sinésio. Aí tinha um cidadão que era zabumbeiro, Lorinaldo de Dudu de Calixto. Ele é assim, ele some daqui, passa um tempo fora, quando volta diz que estava perto, diz, sempre estava perto, faz tempo que ele foi embora e ninguém sabe para onde. Ele era o zabumbeiro. E a gente saía, rapaz, de Sinésio saía da Magana, Lorinaldo de Cacimba de Baixo, eu de Porteiros a gente ia para Logrador, de Brejo, a pé, por um caminho que tem ali, pelo Poço da Lama, dizem que dá 3 léguas, então são 18 quilômetros, para tocar forró em Logrador. E eu me lembro de uma discussão do meu pai com o Sinésio, porque por eu ser criança, Sinésio pagava metade do cachê. E o dinheiro eu já dava para meu pai. E um dia eu lembro de meu pai dizendo, olha, se não pagar igual, ele não vai mais não. Que ele é criança, mas toca a noite inteira. Aí parece que ele passou a pagar, que eu não vi mais a discussão, porque eu pegava o dinheiro e já entregava para meu pai. Aí um dia, uma sanfoninha pequenininha, que ele tinha muito ruim, do nada eu peguei essa sanfona, acho que eu tinha uns 8 anos, e comecei a tocar Asa Branca, é a primeira música que aprende. Meu pai estava na cozinha, saiu correndo, e eu pensei que ele ia brigar comigo porque eu peguei a sanfona. Aí eu fiquei, quando ele chegou perto de mim e disse, você está tocando? Aí eu, tô? Tá, você está tocando Asa Branca, do nada. Aí ele me deu algumas explicações, eu fui aprendendo outras músicas. Aí formamos um triozinho que nunca teve nome, eu e mais 2 amigos, Geraldo de Rosimiro, mora em Cacimba de Baixo, e Miguel de Zé Birote, também mora em Cacimba de Baixo. É o trio Leve e Toque. Eu não tinha nome não, nunca teve. Direto. Aí a gente começou a tocar uns forrozinhos, ganhar um dinheirinho. Aí meu pai vendeu uma vaca, comprou uma sanfona. Eu sei que veio uma sanfona nova, uma escala de 80 baixos Foi um sucesso. de Mato Grosso. Lá vou eu tocar forró para pagar a vaca a meu pai. Eita. Tinha que pagar a vaca, que ele não podia não ressarcir esse valor. Aí eu fui pagando essa sanfona aos poucos. Uma dificuldade maior que ela era grande, eu pequeno demais, aí, até hoje sou, né? Era comum eu chegar num lugar, a pessoa dizer, o sanfoneiro não pode nem com a sanfona. Aí eu escutava o pessoal cochichando, eu falava, tá, espera para ver. Aí tocava a noite inteira, não tinha aparelho de som, não tinha energia, era aqueles candeeiros de 8 bicos ou lampião, e tinha que puxar com força, senão ninguém nem escutava. Eu e mais 2 do meu tamanho, e a gente fez sucesso por um tempo. Como eu se não dava- tocava muito bem não, mas o povo achava que sim. Como funcionava naquela época a bilheteria, o ingresso? Como é? Pagava cota. Na O cota? cara estava dançando, aí o cobrador de cota chegava, botava um lenço no ombro do camarada, aí tinha aquele valor fixo, é tanto. E aí tinha uma disciplina, né, muito errada, que se a moça cortasse o cavaleiro, né, não quisesse dançar, ele tinha o direito de proibir ela de dançar com qualquer homem ali naquela festa. Era a regra e era respeitada. E por conta disso, uma vez eu tocando um forrozinho ali no Arapuá, na casa não sei de quem, não lembro mais, no domingo à tarde, um cidadão, por causa de um corte que levou, e olha que eu estava com a sanfona nova, chegou com a faca, apontou a faca para a sanfona e disse, para, senão eu rasgo o fole. Aí eu gelei. Chega outro, outro cidadão, aí aponta a faca, toca, senão eu rasgo. Meu amigo, eu olhei para trás, tinha uma janelinha. Eu desabotoei da sanfona e parti, e os outros componentes atrás. Ficamos atrás de uma moita, morrendo de medo, e a briga rolando, o barulho, daqui a pouco acalmou, e o pessoal, Zezinho, vem tocar, a briga acabou. E eu pensando, com o quê? Toca como agora? Mas aí, quando eu olhei pela janela, a sanfona estava no mesmo lugar, quando eu abri, estava inteira, eu ali praticamente fiz uma prece, e começo de novo. E os 2 caras que botaram a gente para correr, daqui a pouco estavam bebendo junto.
É pensar assim. Vê que situação. E a menina do corte? Não, eu não sei quem foi, aí não sei se não dançou mais. Tinha essa regra, Paulo, é um machismo fora do normal. E tudo era mas respeitado ao pé da letra. As né? próprias mulheres achavam isso normal, entendeu? Aí, quando isso acontecia, ele dizia... Agora também as mulheres não pagavam, né? Não pagava, não. Não pagava Não a dança cota. mais aqui com ninguém. Aí elas podiam dançar com outra mulher. Mas se o cara visse dançando com outro homem, era uma confusão. Tinha muitos que não ligavam para isso. Mas tinha aqueles que levavam em conta, porque pagou, tinha que dançar. E tinha uns camaradas meio desacunhados que as meninas também não queriam, né? Aí foi, E os caras, por desaforo, chamavam as mais novinhas, as mais bonitinhas. Aí, meu amigo, queria o quê? aí foi o período de quanto tempo ali? Eu acho que foi até A carreira musical. uns do 16 trio. anos, por aí. Foi. E eu sempre dava um jeito de ganhar um dinheirinho. Sabe o que é mamulengo, né? Sim. Eu fiz aquilo. Tinha um cidadão de Mateus Vieira, tal de Zé João do Mamulengo. Era um velhinho preto. Ele andava com uma burra, com os caixotes, os bonecos dentro, e outro ele montado. E saía por aí afora. Chegava numa casa, ele fez muito mamulengo aqui em Santa Cruz. Aí chegava numa casa, deixa eu fazer um mamulengo aqui. O povo ia muita gente. E o cachê eram os bonecos mesmo pedindo um dinheiro para ajudar, e o povo dava dinheiro. Aí ele foi fazer um na casa do meu pai. Meu pai tinha uma venda e uma bodega mesmo. E era bem frequentada a casa do meu pai, principalmente final de semana. E tinha os forrozinhos que eu tocava lá também de final de semana. Era bom que o povo tomava umas cajuínas lá na venda, né? Vendia mais. Meu pai também tocava um pouquinho. Aí esse homem foi fazer esse mamulengo lá na casa lá, num sábado. E no outro dia ele estava dormindo e eu abri o caixote e vi como era, os bonecos. Meu amigo, eu peguei um facão e fui para o mato procurar um burano e mulungu, que é uma madeira bem leve, bem mole. E eu esculpi, fiz esses bonecos e aprendi direitinho. Aí, seu Zé João do Mamulengo não apareceu por lá mais, não. Era eu mesmo. Então você era Zezinho do Mamulengo. Também. E ganhava um dinheirinho com isso, rapaz. Era muito bom. E aí quando veio pra Santa Cruz dirigir caminhão, viajou o país afora, aí foi embora. quando parou o forró. Aí quando eu comecei a dirigir caminhão, essa coisa, aí casei, não me interessei mais, meu pai vendeu a sanfona. E assim, os profissionais de sanfona que viam eu tocar, eu me lembro deles dizendo ao meu pai o seguinte: olha, se ele se interessar vai ser um grande sanfoneiro, porque ele toca nos tons mais difíceis que tem. Mas eu lá sei o que é tom difícil, nem faço, que eu não conheço de tom. Você ia tocar muito, agora é ser grande. Diziam né? eles O que eram os senhor não tons cresceu? difíceis. Aí, meu amigo, e eu tô com vontade, eu vou voltar, eu vou falar. tocar? Eu vou falar com o Washington, filho de Todd Dias, que é professor de música e dá aula de acordeão, e toca muito bem. Eu já falei com ele, eu vou me matricular e vou estudar acordeão. Estamos planejando. Eu, uma filha de um sobrinho meu e um sobrinho. Queremos, quem sabe, vamos fazer aí uma orquestra de sanfona da família Buxim. Orquestra Dedinha. E depois aí fui embora para São Paulo, passei um tempo lá, meu primeiro filho nasceu lá. Depois fui embora para Goiás, lá foram bastante tempo. Essa época você foi trabalhar para Lisso. Foi para Lisso, vendendo confecção. Depois, 2 anos depois, ele montou a loja aqui, eu fiquei indo, tomando conta de tudo, era numa época que vendia bem. Aí foram mais 10 anos nesse rojão, eu era o braço direito dele. Hoje não, há uns 15, 16, 18 anos, não sei. O meu irmão mais novo, que na época era criança, é praticamente o braço direito de Lisso hoje. Aí nessa época só dirigiu os caminhões, com a mercadoria, chegava lá, já tinha o pessoal para vender, ou o senhor ia saía vendendo. gritar na rua, na feira? Saía vendendo em feiras, em praças, né? Em Goiás, não é toda cidade que tem feira. Mas aquelas que tinham feira era sempre no domingo, eu ia e fazia uma zoada danada no microfone. Era barulho, meu amigo, era bom no negócio. Forrava uma lona no chão, tinha a barraca, forrava uma lona no chão. Eu botei esse telefone eu achei que botei no silencioso, mas parece que eu não sei. E acabei não botando. Aí, eu fazia muito barulho, forrava uma lona no chão, e o nome era Lojão Barriga no Chão. E eu contava piada, e eu era engraçado. Vendia,
Isso chama atenção, né? Eu anunciava quem estava perto de mim vendendo outras coisas, casamento, apareciam uns velhos dizendo que queria arrumar uma mulher, eu anunciava. Chegou a vender remédio Dizia também. que o velho era bonito, a mulher chegava a dizer que eu estava mentindo. Era muito engraçado. E aí, quando eu entrei para a política, eu pensei, caramba, vai ser fácil. Totalmente diferente. Aí, o microfone, que eu tinha intimidade com ele, passei a ficar nervoso. Aí foram quantos anos trabalhando com isso? Foram 12 anos. 12 no 12 meio do anos. mundo. Sempre estava no meio do mundo. Era mais no Goiás. Era mais lá do que aqui. Bem mais lá do que aqui. Aí botou as lojas, Inclusive, eu tudo, tenho só duas fazia a filhas. distribuição. Tenho 2 filhas gêmeas que nasceram em Goiás. Sim, aí ele montou a loja aqui e depois ficou muito fraco as vendas por lá. Aí acabou que parou. Aí quando retornou para Santa Cruz, foi quando entrou na política? Não, aí eu fui fazer transporte alternativo viajando para Campina. Uma vez eu enchi uma caminhonete de mercadoria e fui vender no Piauí. Passei um mês por lá, depois não voltei mais. E aí eu sempre fui de ajudar, de fazer favor. Lisso também, meu pai. Eu fui criado vendo meu pai. Meu pai era muito solidário e ele sempre ajudando as pessoas. E Lisso também foi sempre de ajudar. E eu trabalhando com ele, era muitas vezes nessas ajudas, levar um doente em algum lugar. Era eu que ia. E aí, quando eu menos espero, aí eu parei de trabalhar com isso e comecei a fazer transporte alternativo para Campina, com pessoas. Aí fui adquirindo conhecimento com os médicos. E aí entrei nessa desse, eu diria o quê? Intermediário, né? Nessa questão de doença. Isso já faz uns 30 anos, que foi justamente isso que acabou me levando para a política, como já levou tantas outras pessoas que em toda cidade tem um Zezinho Buchinho ou mais. O senhor já pensava em Não, participar política da não. política? Já Política tinha não. se Política, interessado? eu Alguém não- já tinha convidado? No início, não, levou um bom tempo. Aí eu dei um não, aí se aquietaram. Depois de um tempo começou. Aí foi o povo mesmo que lançou uma candidatura. E eu sempre dizendo não, eu não gostava de política, porque eu não conhecia política, eu só conhecia politicagem. Nunca deixei de votar, mas não gostava de política de forma nenhuma. E aí começaram a cogitar meu nome. Foi o povo mesmo que lançou uma candidatura em 2004, né? E eu dizendo que não quero. Mas aí os amigos trouxeram para aqui, para Santa Cruz, o PHS. E eu não posso deixar de mencionar o nome deles, que foram eles que deram o pontapé inicial para minha entrada na política, que foi Toinho do Santo Agostinho, Toinho da Galinha, acho que tu conhece. Arnaldo Ribeiro, tem um mercadinho lá. Sandro, eu chamo com ele Sandro Magrinho. Um que você conhece bastante, que é radialista, Sena Silva, Cena. que hoje está morando em Barra de São Miguel. Sim. Também é um dos que colaborou muito. E Edson, que mora em Iguaraçu. Edson, tem uma loja lá, está muito bem, graças a Deus. É um amigão, ele também, que deu esse pontapé. E um rapaz do Santo Agostinho, que eu não consigo lembrar o nome dele. Esse pessoal, eu dizendo que não, e eles trouxeram o PHS, Toninho era o vice-presidente, Arnaldo Ribeiro era o presidente. E veio um camarada lá do Recife explicar como é que era, e eu sem entender de nada. Mas eu era tão alheio a isso que eles tentando me filiar no partido, e eu entendia que se filiando tinha que se candidatar. Eu falei, não vou me filiar que eu não quero ser candidato. E meu nome na rua, que foi o povo que botou. Aí Toninho disse, não, mas não significa que se filiando tenha que se candidatar. Eu disse, então tá bom, a pedido de vocês eu me filio, mas não sou candidato. Eu sei que de última hora, de tanto insistirem, eu acabei aceitando. E posso dizer que deu certo, né? Então, foi essas pessoas que, cada vez que eu vou falar da minha história na política, eu tenho que mencionar. E aí, Lisso deu um apoio também durante um bom tempo, agradeço muito por isso, né? Um camarada que ajuda muitas pessoas e tem uma importância muito grande em qualquer grupo político que ele tiver. Esse foi o primeiro momento que o senhor entrou na política. Foi. Sem querer. Concorreu. Entrou, Foi tanto é que os políticos começaram a me procurar. Foi botado a pulso. Não diria a pulso, porque a Não, pulso. a pulso que eu digo assim, você não queria, mas o pessoal, não, vai, até que você decidiu de ir, né? Acabei aceitando. Aí, Nessa campanha o senhor ficou na suplência. sim, fiquei na primeira suplência, com 931 votos.
Aí um estouro de voto para quem não tinha experiência, sem entender de nada, sem dinheiro, uma agonia. Aí depois veio aquele perrengue todo da Câmara de Vereadores, Zilda, Foi. foi caçado, tudo. Aí Acho que um ano depois, um ano e aí pouco. o senhor chegou a assumir. Qual foi ali a sensação ali? Você está Foi, assumindo naquele Zilda- momento em cima do erro de alguém que teria cometido e foi punido e você Exato. sobrou a vaga para você. Qual foi a sensação? Ela foi afastada, aí eu, como primeiro suplente, fui empossado, né? Inclusive no dia da posse, eu faço questão de registrar isso. Foi numa quinta-noite, se eu não me engano, e eu cheguei na casa da minha mãe, estavam uns amigos e familiares com a caminhonete para eu ficar em cima e dar uma andada na rua comemorando. Eu não aceitei. Falei, não. Eles já estavam comemorando lá. Eu falei, não, tudo bem, fica por aqui. Não vou fazer isso em respeito à Zilda. E eu nem tinha aproximação com Zilda, mas em respeito a ela, eu falei, não. Dessa forma que eu entrei, não tem comemoração. Não vou sair na rua, não. E não saí. Algum tempo depois ela soube disso. E disse para mim, você deveria ter comemorado. Eu falei, não. Em respeito a você, eu não ia fazer isso. E não fiz. Sim, aí fiquei, né? Quando foi, isso foi um ano e pouco, aí eu entrei no lugar de Zilda. Mais um ano, Edson Vieira, que era vereador, que estava vereador, se tornou deputado. Aí entrou o segundo suplente, que era velho de mãozinha. Depois Zilda voltou, aí isso já garantiu meu mandato até o fim. Aí Zilda Moraes voltou através de liminar, depois de um tempo. Aí, velho, teve que sair, eu continuei. Interessante, Paulo, que naquela época eram 10 vereadores. As reuniões eram na quinta-noite. Cada vereador tinha 15 minutos para falar, para se pronunciar na tribuna. E aí Zilda voltou, né? E o que eu ia dizer? Meu Deus, era uma coisa bem interessante. Velho é assim mesmo, viu? O pessoal perdoa, né? Você falou em velho de mãozinha, velho. o senhor ficando Sim, velho. sim, me lembrei. Eu tinha tido 931 votos em 2004, né? Primeira suplência. Em 2008, eu fui o segundo mais votado. De 931 votos, eu fui para 3.331 votos. É uma coisa... Aí Diomedes ficou na minha frente com um pouquinho voto. Foi o primeiro. 2008. Em 2012, eu fui o primeiro mais votado. Só que com 2.228 votos, mas aí de 10 vereadores foi para 17. Não foi perca de voto. Qual a ciência para Proporcionalmente angariar não foi. tantos votos assim? Já que o senhor tem um defeito grande. Quer dizer, eu não sei se seria bem um defeito, mas... Politicamente falando é um defeito, eu já sei o que, é que você vai dizer. Politicamente, o senhor não consegue assim, se abrir, pedir o voto direto ao eleitor. Não consigo pedir, não é só o voto. Eu não consigo pedir para mim nada. Quando se trata de pedir para mim, eu não consigo pedir nada. Trava, não vai não. Então, eu não sei. É engraçado que quando eu costumo dizer, quando alguém fazia essa pergunta, políticos, né? A gente ia a eventos políticos, aí Edson dizia, ó, isso aqui foi o mais votado e nunca pediu voto. Aí esses cabas lá de cima, senadores, os cambal, perguntavam para mim, qual é o segredo? Eu dizia, não sei, lá em Santa Cruz o povo gosta de votar em cabra feio. Eu dizia isso, brincando, né? Que eu sou avacalhado mesmo. Aí, era assim. Mas aí, não sei, acontecia isso, sem pedir voto. E interessante, quando eu crio coragem de pedir, perco. Normal. Você tem uma equipe boa também, né? Não é que eu criei coragem também. Nos bastidores que dava esse suporte, né? Também. Mas assim, eu nunca... Aí eu voltei a... Quando eu vi que ou pedia ou não ia, né? Eu passei a pedir, mas Como foi da essa... forma como eu pedia também era quase... Como foi essa história? Como não? Essa história Como não que pedir? O senhor estava preparando para pedir o voto e tal, e desistiu e o cabo deu empurrão do senhor. Vai! Galego, que acabou sendo meu assessor depois. Isso foi em 2020. Foi. Era muita bronca, família, amigos, tem que pedir voto, você mesmo. Você mesmo me deu bronca, Marconi Moreno. Marconi Moreno me deu tanta bronca por essa questão de não pedir voto que, às vezes, eu ficava meio encabulado com ele. Mas as broncas deles eram para o bem, né? Então, eu e o Galego ia para as casas das pessoas para pedir voto. Aí eu conversava e acabava não pedindo voto. Chegava lá fora, o Galego dizia, esqueceu de pedir o voto. Eu dizia, não, eu não esqueci, eu não tive coragem. Ele dizia, então vamos voltar lá para eu dizer
Aí ele dizia, eu desarmava. Aí eu criei uma estratégia. Eu disse, Galego, vamos fazer o seguinte. Aí quando você vê... Eu sou meio desenrolado para falar, né? Mas aí eu disse, quando você vê que eu estou gaguejando, você vai perceber. Aí, meu amigo, é hora de pedir o voto. Aí tu dá um empurrão aí, fala pro povo que eu tô acanhado para pedir o voto, que eu não tenho coragem, que aí, quem sabe, eu consigo pedir. Aí ele funcionou, deu certo, deu certo. Mas eu levei bronca, inclusive, de eleitores. Rapaz, você sabe que tem eleitor que, pelo fato de não pedir, não vota. Sim. Quer dizer, para não votar, por qualquer coisa não vota, né? Perder o voto é muito fácil. Difícil é conquistá-lo. Então, é isso. A questão da opção do grupo político de Santa Cruz e Capibaribe. Desde quando começou-se, né, tornou-se cidade de Santa Cruz, esse perrengue. Boca Preta, a Boquinha, depois vai mudando, Roda Azul, Cabecinha e coisa e tal. Né, mas esse viés assim, de um lado ou outro. A decisão, como foi que se deu? Você decidiu Antes de entrar na política, eu não tinha lado. De jeito nenhum. Nunca deixei de votar. Mas eu não tinha lado. Para você ter uma ideia, na eleição que Fernando Aragão foi candidato na terceira via, eu votei nele. Votei nele para vereador, e se não me engano, e para prefeito, e na Ilza Ramos para vereadora. Foi isso. Então, nunca deixei de votar, mas não tinha lado. Aí, a entrada no Grupo Azul não foi opção minha. Eu me lembro que Zé Augusto me procurou junto com o Toinho, porque ouviu meu nome na rua. Não sabiam quem era eu. Aí perguntou qual a possibilidade de ir para os Taboquinha. Eu disse, olha, fale com o presidente do partido. Na época Zé era prefeito. Era sim. Era. Toninho era deputado. Aí eu disse, fale com o presidente do partido. Para onde for, eu vou junto. Eu estou filiado no PHS. Aí ele disse, eu achei que você era o presidente. Eu disse, meu amigo, eu sou um filiado forçado. E eu não vou me candidatar, não. Viu essa história que tem aí? É conversa, não vou me candidatar, não. É porque encheram por aí. Aí ele disse, mas isso é bom. Aí nunca esqueço quando Zé Augusto disse, eu não conhecia Zezinho. Toninho disse, eu também não. Mas o povo conhece. Vê que negócio interessante. E aí eu sei que o presidente optou para ficar no azul, né? Os Boca Preta. Aí, para onde foi, eu acompanhei. E assim, desde quando eu passei a ter um lado, eu continuo, não tenho pretensão nenhuma de mudar. E como é lidar? Por exemplo, sua mãe é Taboquinha, né? Minha mãe faleceu faz 11 meses. 11 meses, está perto de fazer um ano. Ela era do grupo Era. oposição ao senhor. Era. Né? E como era lidar isso? Não, muito bom. Eu nunca. Vocês conversavam, Eu e minha mãe brincavam? nunca discutimos por conta disso. Eu sempre respeitei a opção dela, né? Mas aí já fazia muitos anos que ela não votava. E assim, mas nunca deixou. Aí ela sofreu uma cirurgia na cabeça, ficou com a mente perturbada, mas nunca esqueceu dessa questão política. Né? E meu pai, não. Meu pai era Boca Preta. Minha família, irmão, irmãs, durante um tempo era a maior parte da Boquinha, depois vieram para os Boca Preta. Hoje é quase tudo neutro, entendeu? Depois de um tempo. Não optam muito, não faz muito. Fato ou fake? Que o senhor deu um presente à sua mãe dizendo que tinha sido Zé Augusto? Minha mãe gostava muito de Zé Augusto. Aí, dia das mães, minha irmã ligou para mim e disse, vamos comprar algumas coisas que precisa dentro de casa, né, para minha mãe. Minha mãe não andava. A gente tinha uma pessoa que cuidava dela, era 24 horas com ela e toda noite a gente estava por lá. Até hoje a gente se encontra na casa lá. Toda noite, ou parte dos irmãos, ou todos estão lá. Aí minha irmã disse, tu compra uma panela de pressão. Aí eu cheguei na loja, tinha panela de cores, né? Tinha vermelho, azul. Aí eu pensei, eu vou dizer que foi Zé Augusto que deu. Comprei a panela, levei para minha mãe. Cheguei lá, desembrulhei o presente, só hoje é dia das mães, Zé Augusto mandou esse presente para a senhora. Meu amigo, você precisa ver o tamanho da felicidade. E ela pegou essa panela, se abraçou com a panela. Aí eu disse, mamãe, é bonita, né? Ela disse, é muito bonita. E ela, depois de um tempo, eu falei que era uma brincadeira, ela não acreditou, não.
cismou que foi ele que deu e morreu achando que foi ele que deu. E um dia eu disse a ele, E aí, o que é que ele eu diz? disse, Zé, minha mãe jamais ganharia essa panela, que tu não dá, né? Aí ele riu, eu me dou bem com ele, a gente é adversário, mas eu me dou Adversário bem com ele. político, né? Não adversário. pessoal. Inimigo eu não tenho adversários políticos. Aí ele sabe dessa história, né? Aí eu até, foi interessante que no velório da minha mãe, Zé passou, estava lá, né? E aí onde ele está, ele é muito conversador e o pessoal lá. Aí eu brincando com ele, cheguei, rapaz, tu veio mentir pro povo no velório da minha mãe. Aí ele começou a rir, o povo também. Ele disse, Zezinho, tua mãe me amava. Eu disse, era o único defeito que minha mãe tinha. Brincando, é lógico, né? Mas eu tinha que respeitar o sentimento da minha mãe, né? Ela era assim, né? E assim, Paulo, a minha vida na política, eu devo, primeiramente, a Deus e às pessoas, é lógico, que é quem elege a gente, os amigos. Eu não posso deixar de fora Edson Vieira, que é um líder e que também sempre apoiou, sempre deu força a todos que o acompanham. Né? Ele sempre foi um camarada de estar ali. Né? Na hora da dificuldade, a gente tem que estar com ele também. E ele com nós, ele não arreda, é um cara muito firme. Alessandra e as pessoas que nos acompanham. Eu não posso deixar de mencionar esses nomes, porque eu devo a esse pessoal também. Né? Quando eu digo devo, é porque é uma questão de reconhecimento, politicamente falando. E como amigo também, Edson, a gente se entende bem, briga muito também, né? Na tentativa de fazer melhor. Na hora que é preciso dar puxão de orelha nele, eu dou. Ele dá em mim também. Essa troca são críticas construtivas, sempre acompanhadas de sugestões. Isso não é ruim. Sendo filho da zona rural, qual a ligação hoje, Zezinho Buxê, com a zona rural, com a população? A mesma. Eu não frequento tanto quanto antes, né? Eu não estou mais no poder. Estou velho também. O camarada não tem mais a mesma... Passou dos 12, né? mesmo potencial de antes. Então, 12, eu estou com 66, é 12 quantas vezes? Ai, dá um bocado. 6 vezes. Fica tranquilo. É 12, mas sei lá, tem que fazer a conta. Só não pode mandar nenhum, vou fazer. É 12 muitas vezes. Então, eu não tenho mais o mesmo potencial, né? E está na hora de dar uma descansada. Apesar que essa questão do povo que me procura com problema de doença, isso é sempre, né? E agora pelo WhatsApp, isso é contínuo, isso é domingo, feriado, noite, dia, toda hora que abre tem bronca para resolver. Eu costumo dizer que só não resolvo as minhas, vai acumulando. Continua com o mesmo trabalho ainda. Continua assim. Assim, Paulo, como é que eu vou dizer não para quem está doente? Né? Às vezes tem pessoas da família, rapaz, para de quebrar cabeça com isso. Fala que não está mais mexendo com isso, troca o chip. Tem pessoas, amigos, que... Não posso. Eu acho assim, eu não posso omitir aquilo que eu posso fazer em prol de alguém. Não rende dinheiro nenhum. Muita gente pensa que sim, tem toda a razão de pensar, mas não rende. Eu não ganho comissão. Tem pessoas que acham que sim. Não ganho. E se ganhasse, não tinha nada demais, né? Não está errado ganhar comissão. Mas eu, graças a Deus, ainda não preciso. E acho que enquanto não precisar, não vou querer. E vou continuar fazendo. Enquanto eu tiver a mente boa, eu costumo dizer que gostaria de mais 80 anos pela frente para continuar fazendo alguma coisa, sendo útil para as pessoas. Há quem diga que quem entra na política, quem se elege, quem está no mandato, quem passa, melhor de vida. O senhor enricou? Não conheço ninguém. É impressionante. O salário é bom. O salário de vereador é bom, mas não sobra. Não sei de ninguém. Os vereadores de Santa Cruz, que têm um patrimônio, não veio da política. Se não tiver cuidado da política, tira. Tira patrimônio. Eu posso dizer tranquilamente que se eu disser que a política não me deu nada, eu não estou com a verdade. Não me deu patrimônio, né? Eu não tenho lá muita coisa. Assim, eu diria que é muito porque houve uma época que eu não tinha nada. Eu tenho muito a que agradecer a Deus por isso, né? Mas a política me deu muito conhecimento,
muita experiência, eu fui muito útil, fiz o meu papel. Eu costumo dizer que eu não tenho a sensação de dever cumprido, eu tenho a certeza. Então, fiz o que pude na política, né? Fiz meu papel e, assim, não tem patrimônio. Que tem pessoas que acham que... Tem gente que chega para mim e pergunta quantas casas alugadas eu tenho. Eu há pouco tempo quitei a que eu moro, porque eu estava devendo, né? Não tenho. Não tenho. Eu tenho pouca coisa, que é muito, né? Graças a Deus, é bem adquirido. Eu posso dizer, graças a Deus, pelo pouco que eu tenho. E pronto, estou satisfeito. Tá bom. Agora, um patrimônio como imagina-se, não. E graças a Deus, hoje eu me aposentei, né? Um salário razoável, porque eu paguei uma previdência muito cara enquanto estava no poder. Dá para viver. Se daqui para frente, com a velhice, não ficar doente para comprar medicamento muito caro, dá para se alimentar e viver tranquilo. Eu também não sou vaidoso. Não Faça ligo. um apelo aí pro presidente não aumentar os medicamentos, né? Vou ver se Exato. escapa, né? Que tem medicamento que é caro demais. Quando Entendeu? encontra, né? Então eu só tenho, Paulo, tanto na vida política, na vida pessoal, nesse trabalho que eu faço com as pessoas que me procuram, eu só tenho muito a agradecer a Deus por tudo. Porque estou aguentando ainda fazer isso e enquanto eu aguentar eu vou fazer. Enquanto puder falar e raciocinar, eu não posso me omitir daquilo que eu possa fazer por alguém. Nas últimas eleições o senhor não foi reeleito. Os amigos se afastaram? Você tinha muito amigo assim do poder ou seus amigos sempre é aqueles amigos que pode contar em todas as horas? Olha, eu diria que sim, as pessoas do grupo político, não vejo diferença, né? Os vereadores que foram eleitos, Nailson, Jéssica, Caetano, né? Fazem conta de mim do mesmo jeito, não mudaram, não. Eu não. É um pessoal muito ocupado também, não tem como estar dando tanta atenção. Eu sei o que é, muita ocupação, que pensam que político não faz nada, passa um dia com um que vai ver. Então, né, não vejo diferença não, né? Edson, Alessandra me dão muita atenção, e as pessoas também, é um pessoal que tem suas ocupações, mas estão ali também. Eu não vejo isso, não. E é interessante, sabe? Que é muito comum, quando sai do poder, ver essa diferença. E com os amigos também, com o povo na rua. As pessoas se acostumaram, ainda me chamam de vereador. Isso não é, assim, eu não diria que é um privilégio, mas é um reconhecimento, né? Vereador, tem aqueles que chegam para mim, você continua sendo meu vereador. Eu acho isso legal, isso dá um sentimento bom, entendeu? Mas se não chamar de vereador também, de ex-vereador, é a mesma coisa. O poder nunca subiu para minha cabeça mesmo. E assim, eu não vejo diferença, não. A diferença que eu sinto é que pede menos. É menos pessoas pedindo. Porque sabe que o cara sem mandato também não pode muita coisa, né? Deixar bem claro que muitos dos que pedem é porque necessitam também, né? Tem os aproveitadores, mas são poucos. O senhor falou em grupo, falou em liderança, exemplo, Edson Vieira, né, atual deputado estadual hoje, né? Está deputado. Diante dos resultados das últimas eleições, qual foi a falha e o que precisa para reestruturar o grupo? Qual o senhor faz parte aqui em Santa Cruz? Paulo, falha, todos cometem, acertam e erram. Eu diria que sempre acertam mais do que erram. Mas a política também é momento. Chegou uma hora que não vai. Para você ter uma ideia, nessa chapa que eu estava, como os demais vereadores, que a gente entendia que ia ter uma votação expressiva, não tiveram, e se esforçaram muito, deixar bem claro. Todos se esforçaram demais. Se eu tivesse tido o dobro dos votos que eu tive, eu não teria chegado. Pra você ter uma ideia, como foi tão difícil. E aí vem aquela questão, onde é que erramos, o que era para ter feito? Não. Fizemos tudo que era para fazer. Não deu. Então foi assim comigo. Né? A chapa que eu estava só elegeu Nailson. Ainda bem que elegeu um, pelo menos. E é muita luta. Perder é muito ruim, né? Mas aí tocar a vida para frente, erguer a cabeça, trabalhar, lutar, não desanimar.
né? E a gente vê exemplos como o Edson está aí lutando, tentando conseguir as coisas para o município. Ele é um lutador, a gente vê aí nas redes sociais, ele está sempre apresentando a tentativa de melhorias para Pernambuco, para as cidades onde ele representa, e Santa Cruz principalmente. Então, é um lutador. A Alessandra também, as pessoas que o acompanham, a gente não para. Aí eu não sei lá no futuro como é que vai ser. É difícil, mas eu já ouvi a frase, o vermelho acabou. E tem pessoas agora que dizem o azul acabou. Eu não diria. Eu nunca disse o vermelho acabou. E não digo também o azul acabou. Política é momento, são as pessoas que resolvem. Você vê que de repente muda tudo. É comum até um candidato a prefeito, governador, no início de uma campanha está lá embaixo, de repente o cara dá um pulo e ganha. Isso aconteceu com o Eduardo Campos, lembra? O cara lá embaixo nas pesquisas acabou sendo governador de Pernambuco e, quem sabe, Aconteceu teria com sido Jabas presidente, lá atrás, com né? Jabas. Né? Miguel Arraes. Aqui em Santa Cruz, quem diria que uma terceira via, de repente, desse pulo que deu, e deu, né? Aconteceu. Então, política é cheia de novidades, de surpresas, e estamos aí. O azul não acabou. Vamos em frente, né? Pra gente partir aqui pra nossa reta final do nosso bate-papo com o vereador Zezinho Buxi. Eu esqueci de te falar de início, tu me disciplina, que eu falo demais, tu sabe disso. Fica tranquilo. Eu tento ser objetivo, Você é vendedor, né? mas é danado. E político, né? Não deixei de ser, não. Você também, quem discute política é político. Não é só quem tem mandato, não. Deixar bem claro. Fica tranquilo. Não só é político quem tem mandato, não. Qualquer pessoa que discute política é político. Fique tranquilo. O Eduardo tá botando ali o partido. Sim, pode frisar. O senhor ia frisar? O quê? O senhor ia frisar algo aí? Não, é isso que eu disse, para me disciplinar, que eu falo muito. Ele já falou que o senhor já veio da zona rural, foi um bom aluno, já tocou forró, motorista, Fiz caminhoneiro, mamulengo, fez fui caminhoneiro, sanfoneiro. vendedor, né? Camelô, praticamente. Política, e agora vamos entrar dos versos. O poeta, Zezinho Buxi. De onde vem essa veia poeta ainda? Isso é um dom. Isso é um dom. Eu fiz um poema para definir o poeta dessa maneira, que diz assim: o cabra, para ser poeta, não depende da idade, não precisa estudar meta, nem cursar na faculdade, porque esse dom na certa é Deus que dá, como oferta bem antes da puberdade. Então não tem a escola do poeta. Tem pessoas que declamam muito bem, mas não escrevem. Eu escrevo, não declamo bem, mas a poesia é um dom. É um dom. Eu até recomendo. E os poetas, os grandes poetas, a maioria analfabeto, né? Patativa do Assaré, parece que mal sabia escrever o nome. Tem em Leonardo Bastião, eu quero ir visitar esse homem, em Itapetim, eu acompanho muito no YouTube. Um gênio da poesia, parece que só sabe assinar o nome. Então é um dom, é uma vocação, e aí tem que explorar. E eu demorei para perceber. Mas eu tenho esse dom de fazer meus poemas, inclusive no final me lembre para eu fazer um em relação às mães, que domingo, né? É domingo, Dia das Mães? Primeiro Dia das Mães sem a minha. Segundo domingo de maio, né? Comemorado aí o Dia das Mães. Pois é, não, é o primeiro sem minha mãe ou o segundo? É o primeiro, porque vai fazer... Acho que essa semana ainda, parece que faz um ano. É isso mesmo. É difícil, não é fácil. Então é o segundo. Pois é. Aí no final me lembre para eu recitar uma poesia sobre mãe. O senhor chegou a fazer na Câmara, a gente sabe que o vereador ele não tem o poder assim, de executar nada. Ele apenas fiscaliza, cobra, reivindica. Em algum momento o senhor chegou a reivindicar algo voltado para a cultura, nas salas de aulas, sim, para ser apresentado para a juventude, ser explorado mais esse lado sim, histórico. Sim. A poesia, por exemplo, né? A política era para estar na sala de aula. O livro da Constituição Federal era para ser um livro didático. Era para ser. Era para na sala de aula estar a economia. Quem aprender economia aprende política, porque os dois são planejamentos e aprende a votar. Mas os cabras lá de cima não querem um povo
é um povo que entenda dessa área, porque todos os políticos vão andar na linha, como diz no popular. Qual a avaliação que dá para se fazer hoje das músicas? Da sua infância para hoje? Diferente, muito diferente. E a gente tem aí coisas que chamam de músicas, que eu não chamo. Tem quem chama até de canção. Não tem criatividade. Muitas são pornográficas, mas infelizmente são as que fazem sucesso. É triste, sabe? Me chame de careta quem quiser. Mas hoje em dia, na maioria, o humorista só faz sucesso se for pornográfico. A maioria é assim. A música não é diferente. E quando não é um monte de pornografia, é um monte de besteira, não tem criatividade, não tem melodia, entendeu? Então, infelizmente, isso cresceu muito, né? Eu acho muito ruim, mas fazer o quê? Eu gosto de ouvir o que tem um bom conteúdo, seja na poesia, seja na música, tendo um bom conteúdo. Eu gosto de ouvir, você sabe disso. A gente conversa muito, né? A gente é amigo há muito tempo. Eu gosto das coisas que têm bom conteúdo, principalmente na música. E a gente está vendo aí grandes artistas no esquecimento. A poesia popular tem uma riqueza muito grande. Aí, a não ser alguém que tem uma oportunidade como Braulio Bessa teve de alcançar uma rede de TV famosa. Aproveitou. Aproveitou também. E não deixou-se também um grande poeta. se relevar pelo outro lado. Não, parece que ele é um cara humilde. Então, a não ser que tenha essa oportunidade, e hoje, apesar das redes sociais, às vezes não é tem só, muita coisa boa, mas não é não só, quer. nem só a questão da humildade da pessoa em si. Porque às vezes, a maioria das vezes, na hora que começa a surgir, estourar ali, já vê uma empresa que já detém ali os direitos daquela pessoa Aí encarece demais. E aí passa a moldar ele. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí começa a Acaba mudando. desmantelar o caminho dele. Né? Porque assim, sabe, eu vejo, rapaz, às vezes eu fico triste, porque às vezes escuto um que chamam de música, uma coisa ruim, que não tem criatividade, não tem nada, não tem nada poético, nada assim, ruim. É o lixo comercial da música. Né? Exato, eu costumo chamar de lixo musical, lixo cultural. Eu até tenho um poema a respeito disso, mas eu não estou lembrado dele. Que eu digo que estão tentando transformar estão colocando muito lixo na caçamba da cultura. É mais ou menos assim que finaliza. E aí, meu amigo, eu fico impressionado quando vai lá, vamos ver o autor disso aqui. 3, 4, 5. Para escrever besteira. Para escrever besteira. Aí está lá o nome de 3, 4, 5, que se dizem compositores, para escrever uma coisa que não tem criatividade nenhuma. E é sucesso. Por incrível que pareça. E sem contar com alguns artistas que assassinam músicas. Né? Tem uns cabas que canta Luiz Gonzaga, canta Flávio José, assassinando a música, porque não tem qualidade nenhuma, não canta que preste, né? Eu entendo um pouquinho disso. E aí os grandes compositores vão ficando no esquecimento, né? Infelizmente. Quer dizer, ainda bem que eles têm músicas, e aí são muitos, né? Que se eternizar, essas músicas não vão deixar de ser sucesso nunca, ainda bem. Mas eu já vi compositor de qualidade dizer que está desmotivado de escrever o que presta. Porque corre o risco de não ir a lugar nenhum. Então, mantém o que tem, já é alguma coisa. Esses poemas o senhor faz, na hora que surge assim, o senhor já faz a anotação, decora, lembra depois? Eu sou ruim para decorar, mas de repente, qualquer coisa, né? Ontem a gente conversando pelo WhatsApp, e eu falando rimado, e você também, quer dizer, do nada nasce, vem na mente, do nada. Uma vez eu pensando no trabalhador rural, eu fiz assim: agradeço ao lutador que cedinho se levanta, chamado de agricultor que pega a semente e planta, a sua importância é tanta que sem esse trabalhador a vida não tem sabor, café, almoço nem janta. Isso é meu. Então é bom, é uma coisa legal. O senhor planeja escrever um livro, fazer um livro? Olha, gravar, me lembra colocar nas redes sociais? Você já me incentivou muito
a isso, você e outras pessoas. Marcondes Moreno me puxava, cadê o livro? Um livro de poemas, ele me incentiva. Egídio Amorim, Clécio Dias, muita gente, muitos amigos, você, né? Tu já me incentivou muito pra gente qualquer hora fazer um vídeo contando piada, lembra disso? Chamar uns amigos assim, e vamos fazer para ver o que é que dá? O Eduardo tá aqui. Falando poemas, Tudo liberado. contando piada, vamos ajeitar isso aí, quem sabe? De repente viraliza e a gente metida a besta chega lá longe. Não é nem pensando em ganhar dinheiro. Ficar famoso é bom, né? E vai ele comprar um caminhão, montar a estrada, o seu dirigindo e a gente em cima, o pau de arara. Então, quem sabe Um estudo uma móvel. roda de poeta, de poesia em cima de um caminhão. Um estudo móvel, o caminhão rodando e Eduardo ali. Filmando, Então, trabalhando ali. E a gente jogando sinuca. Eduardo é muito bom nisso, ele tem que estar junto, né? Ah, Eu tô vendo Ele é- aqui. ele é o padre. Eu tô vendo eu na tela, eu tô até menos feio. O padre da equipe é ele. Tem que ter alguém pra salvar o. Pronto, tá vendo aí? Essa ideia, eu me lembro que você assim, vamos fazer um negócio aí, rapaz, umas gravações aí. Muita gente que incentiva. Agora eu tenho um grande defeito. Eu não cuido de mim, nem do que eu faço. Eu só cuido das coisas dos outros. Não resolvo minhas coisas. Eu tenho esse grande defeito. Às vezes pessoas da família perguntam quando é que eu dou prioridade a mim. Eu costumo dizer que essa pergunta eu faço também a mim mesmo e nunca respondi. E nem correspondi. É danado. E você sabe, você me conhece. Eu estou dizendo isso para as pessoas porque você sabe muito bem. Inclusive você é um dos amigos que faz críticas construtivas, sempre foi construtivas, porque eu acho tuas críticas e as demais construtivas, porque estão sempre acompanhadas de uma sugestão. Você faz a crítica e... Porque é assim, Zezinho. Deveria ser assim. Ainda que a pessoa que está criticando não esteja certa, mas a intenção é me corrigir. Porque tudo é um detalhe, Tenho né? que reconhecer. Ainda ontem eu dei a sugestão ali para o vereador Tem gente que acha ruim, né? atual, né? Ainda bem que ele não achou ruim dos Angus. Pronto. Mas você vai à Praça dos Paraibanos aqui. Eu só faço agradecer quando alguém vem com isso. Muito com boa a alguma Praça Paraibana, né? Foi empreitada, feita Sim, e tal. sim. Acho que foi até na gestão de Edson ainda. Foi. Né? Mas falta um detalhe ali, um brilho. Sim. Qual o brilho? Algo que lembra a Paraíba. Nem que seja a bandeira do Paraíba ali. Olha, tá vendo? Não tem nada assim. Você passa, sabe que é a praça. Mas não tem nada que se identifique direto. Né? Eu acho que aí Casava alguém caberia... ali, um Jacques do Pandeiro. Não, seja caro, tá? Vamos botar uma bandeira. Pronto, já dava Uma bandeira esculpida no cimento, sei lá em quê, né? Tem que ser uma coisa sólida. Sim. Né? Olha aí, tá vendo? Interessante. Aí. Mas, enfim. Se eu tivesse lá, vamos eu ia embora. apresentar um requerimento. Vamos fazer. Incentivar Comprar velho- 2 sacos de cimento. Tá vendo O aí? senhor é pedreiro. Nós levamos Jonas Edito para ajudar. Jonas. Mas Jonas dando essa conversa aí acaba não fazendo. Não dá tempo de terminar. É. Zezinho, obrigado. Atenção do senhor para conosco. Aceito o convite para estar aqui na Bodega Nordestina. Né? E para fechar, aí eu vou pedir para o senhor, após suas considerações, fechar com o poema. Homenagem ao Dia das Mães. Muito bem. Aqui estamos vivenciando essa data tão especial. Data comercial, lógico, porque o Dia das Mães é todo santo dia. Exatamente. Todo santo dia. Quem tem, cuide, trate, zele. Porque, na verdade, por mais que a gente faça, mas a gente só dá fé do que perdeu quando a gente perde. Exatamente. Mas faça a sua parte. Pois eu infelizmente não tenho mais a minha. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu me acordei, né? É um milagre a cada dia. Se acordou é um milagre alcançado. Então, tem que agradecer a Deus e desejar um feliz Dia das Mães a todos que têm mãe. A quem não tem também, porque teve, né? E é bom lembrar dos momentos bons com a mãe. E, infelizmente, a minha se foi faz pouco tempo. É uma ferida que não cicatriza nunca. Com o tempo dói menos, mas vai doer sempre. Então eu vou finalizar recitando um poema em homenagem às mães, que tem vários, mas eu lembro bem desse, que diz assim: Mãe, um ser imponente, temos que reconhecer. Em tudo ela está presente para sorrir ou para sofrer. Dela sou tão dependente que precisei de seu ventre
para ficar até nascer. Não tem dependência maior, tem? De forma alguma. Pois é. Declamou Zezinho Buxi. Aqui na nossa bodega nordestina. Agradecer a você. Eu tive aqui outro dia, fazendo num momento como esse, com o Ides. Né? Conhece Ides, né? Sim. Gente boa, viu? Com ele e com o Eduardo Brito. Exato, o pai dele é meu amigo de infância. Eles ficam me imitando e eu imito eles. É bom, essa troca é boa. Então eu quero agradecer a vocês aqui do podcast. Esqueci o nome, Sulancast. Bodega Nordestina no Bodega estúdio, Nordestina. no estúdio aqui do Sulancast. Bodega Nordestina no estúdio do Sulancast. Aí, Vitor. Muito bem. Bodega Nordestina já é tradição, viu? Já tem um tempo. Quanto tempo? Agora o entrevistador sou Uns eu. 20 e poucos anos. Tá vendo? Já faz parte da história de Santa Cruz. Tá quase aposentando. Entendeu? Isso é muito bom e graças a Deus e a Paulo Viana. Muito obrigado por me chamarem. Eu já fico esperando que chamem de novo. Eu estava roendo para voltar aqui e aqui estou. E quantas vezes me chamarem, Você eu sabe venho. que a bodega, o primeiro celular da bodega foi o senhor que patrocinou, não foi? Foi? Foi. Tá vendo? Não lembro. Na promoção, eu comprei de 10 vezes. Tá vendo que eu contribuí com a bodega 20 nordestina? anos. Que bom, rapaz, que coisa boa. Aí, Mas vai longe, Paulo, vai longe, vai longe. Vamos em frente. Um abraço, tudo de bom, viu? Eu espero que tu vá pro meu aniversário de 100 anos, porque até lá tu tá bem velhinho Vai também. fazer a caravana, vamos mandar Vamos pelo mundo pensar nisso, afora. né? Vamos pensar, Vamos. comprar um ônibus. Vamos. Ela dá aluga o ônibus de preto na Magana, né? Ele fez uma casa. transformou numa casa, Foi. rapaz, tem que ir lá ver. Pronto, Preto aí- é uma figura também. A né? Magana Gente que é boa. até do sogro de Elivaldo Araújo, né? Elivaldo é quase o prefeito da Magana. É, potencial. É um ponto turístico. Valeu, poeta Zezinho Buxi. Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso podcast Bodega Nordestina aqui no nosso canal, no YouTube, TV Bodega Nordestina. Vá curtindo, vá compartilhando, vá se inscrevendo, deixando seu like, seu joinha, tá certo? Gostei, não gostei, fica à vontade para comentar, interagir conosco. E a gente vai aumentando a nossa legião de ouvintes, internautas e telenautas por esse mundão afora. Obrigado, Eduardo Brito, toda a turma dos estúdios, ou do estúdio Sulancast. Aquele abraço a toda essa gente boa. Lembrando, de segunda a sexta-feira, Bodega Nordestina na Vale FM, em 91,7 Santa Cruz do Capari, forró, alegria, poesia, animação e muito mais. E a gente lá fazendo alta loucura radiofônica cibernética, levando o melhor na nossa cultura, para o nosso povo, para nossa gente. Forte abraço! Programa Bodega Nordestina com Paulo Viana.